Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Hoje eu tenho a honra de apresentar o professor Pedro Alexandre, que aceitou prontamente fazer parte da nossa grade aí de temas de webinários no nosso cronograma. O tema de hoje vai ser moldagens de excelência e precisão e as diferentes possibilidades de utilizar silicone de adição e de condensação. Para quem não conhece, o professor Pedro Alexandre, ele é mestre em materiais dentários, especialista em dentística, pós-graduado em implantodontia, coautor do livro Materiais Dentários, da Abeno, tem 13 anos de experiência aí lecionando em diversos cursos de especialização e aperfeiçoamento em dentística e 16 anos de experiência clínica na sua clínica em Florianópolis, em Santa Catarina. Privilegiado de morar numa cidade tão linda como essa, né? É verdade. Professor Pedro, eu queria só pedir licença antes de passar a palavra para você. Eu preciso sempre dar uns recadinhos iniciais para quem está nos assistindo e é a primeira vez, então eu gostaria de orientá-los, né? Que essa ferramenta, essa plataforma que a gente usa para transmitir o webinário, ele tem a possibilidade, e aliás a gente convida vocês a participarem, enviando as perguntas de vocês no campo de perguntas, tá? Então, a princípio a gente deixa todo mundo com o microfone desligado, só para que não haja interferência, ruído que possa atrapalhar a transmissão da aula, mas qualquer tipo de pergunta, vocês podem colocar nesse campo de perguntas e aí eu vou cuidar de respondê-las e intermediar para o professor Pedro. A gente combinou previamente que as perguntas podem ser feitas no decorrer da aula, né? E aí ele vai respondendo. E eu queria deixar também mais um último recadinho. A gente deixou aqui nos documentos alguns folders, né? O tema hoje vai ser material de moldagem, então a gente colocou alguns folders dos nossos materiais de moldagem aí disponíveis para quem quiser fazer download, tá? Do Octozil Chantoprim e do Variotime. Então, acho que eu já falei bastante. Agora eu vou passar a palavra para o professor Pedro Alexandre, vou te tornar apresentador e vou desligar aqui a minha câmera, mas eu vou estar aqui nos bastidores, tá bom? Qualquer coisa que você Tá bom. precisar, a gente vai se falando. A gente já está vendo sua tela. Então, uma boa tarde para todo mundo, gente. Deixa eu só tirar aqui essa partezinha aqui da frente aqui. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela bem, Patrícia? Sim, tá ótimo. Estou vendo uma paisagem linda. Deixa eu fechar aqui porque estava aparecendo e ia atrapalhar a nossa visão aqui. Pronto, agora vai dar certo. Então, uma boa tarde para todo mundo, né? Como a Patrícia falou, eu tenho toda essa sequência aí de tempo trabalhando e estudando bastante, praticando odontologia e também buscando cada vez mais conhecimento e informação. Mas, para mim, de todo o meu currículo, o que mais assim me dá confiança no meu trabalho é esses 16 anos de experiência clínica, porque acho que a odontologia a gente precisa aliar muito a teoria, mas também ver na prática o que acontece. Então, como vocês que estão me assistindo, a maioria de vocês, eu sou clínico também. Então, as mesmas dificuldades, os mesmos anseios que vocês têm no dia a dia, eu também tenho no meu consultório. E a gente vinha conversando no início até com a Patrícia, que a gente falar de materiais de moldagem numa época em que todo mundo está falando só de moldagens virtuais, de escaneamentos, né? Parece alguma coisa do passado, mas cada vez mais a gente precisa buscar moldagens de excelências e ter, até para que a gente possa confrontar com o que a gente tem digital. E quando a gente tem uma clínica, a gente precisa também avaliar a parte financeira e colocar materiais de excelência com um preço interessante, com valor interessante. Às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha em falar em valor e tal, de tratamentos, de materiais, mas a gente não pode nunca economizar no material,
Mas quando a gente tem materiais de qualidade, como é os que a gente vai apresentar um pouco para vocês hoje, e num preço melhor, é muito mais interessante para a gente, né? Então, clinicamente, a gente consegue perceber isso. Eu gosto sempre de começar com um filme para mostrar um pouco do meu dia a dia, né? Mostrar um pouco do que a gente faz, e aí a gente já começa direto na nossa área, tá? Então, aí um pouquinho do meu dia a dia, né? Do que eu faço nos meus cursos e na minha clínica, e vejo que ali eu condensei um pouco de tudo que a gente faz aqui. Eu acho que para que a gente tenha sucesso na clínica é importante que a gente tenha um mix de atendimentos e seja especialista, mas um bom clínico geral com várias especialidades no consultório. Esse eu acho que é um pouco do segredo do sucesso. E falar assim de moldagens, hoje no nosso dia a dia a gente usa o material de moldagem para uma série de procedimentos, seja até para resina direta, seja para restaurações indiretas cerâmicas ou indiretas de resina composta também. A gente vai usar materiais de moldagem. Então, o tema dessa aula foi esse, de a gente trabalhar aí as várias possibilidades de se usar um silicone de adição e um silicone de condensação. Então, como eu estava falando para vocês, nessa era de odontologia digital, onde todo mundo acha, todo mundo diz que a gente tem que ter um scanner no consultório, ou se a gente não tiver um scanner, a gente está atrasado. Eu sempre falo para os nossos alunos que cada pessoa está numa curva de aprendizado, num momento da profissão, e a gente não deve ir na pilha dos outros, vamos dizer assim, falando coloquialmente. A gente tem que ir no nosso tempo. E muito antes de comprar um scanner, eu acho que é interessante que a gente tenha uma evolução clínica, uma evolução de aprendizado no consultório e também uma lista de desejos, vamos dizer assim, porque muito mais importante do que eu ter um scanner, eu investir primeiro na minha formação, eu investir numa boa fotografia para que eu possa avaliar o meu trabalho, investir vocês viram que eu trabalho com microscópio, investir em magnificação, seja com microscópio, seja com uma boa lupa. Então, a gente tem que ter prioridades, né? E estabelecer prioridades para a gente chegar a ter aí realmente uma odontologia de excelência e aí, claro, gradativamente chegando nesses novos materiais, novas possibilidades. Mas, invariavelmente, eu ainda não tenho scanner e ainda acho que não se encaixa no meu dia a dia. Quando eu preciso, eu consigo contratar um scanner para abrir no meu consultório,
Então, invariavelmente, eu uso materiais de moldagem para chegar nesses resultados que vocês estão vendo aí, né? Resultados de excelência. A gente precisa de materiais precisos. Mesmo alguns colegas que eu conheço que têm scanner, muitas vezes eles fazem moldagens para confirmar aquilo, né? Para ter uma dupla checagem, porque a confiabilidade desses materiais de moldagem é muito grande. Então, isso permite que a gente tenha resultados aí, como vocês estão vendo, resultados de excelência, seja como no caso da esquerda, em vários laminados, em 8 laminados cerâmicos, ou no caso de um unitário, como no caso da direita, ali do 11, que é uma coroa unitária. Então, para que eu produza uma peça protética, como vocês estão vendo ali, existem vários passos nesse caminho até que eu chegue no resultado final de sucesso. Para que eu tenha sucesso, eu preciso que cada passo desse tratamento, ou nos passos de todo esse tratamento, sejam executados com excelência. E se eu começar com uma moldagem de baixa qualidade, ou com material de baixa qualidade na moldagem, muito provavelmente o meu final vai ser de insucesso. Então, para que eu tenha sucesso clínico, como nesse caso, eu tenho que ter materiais de qualidade, isso é indiscutível. Tá? E aí, quando se trata de restaurações indiretas, eu sempre comento isso com os alunos também, o sucesso clínico ele vai estar só na intersecção de todos esses conjuntos. Ele vai depender basicamente de um excelente planejamento. E quando eu falo excelente planejamento, muitas vezes a gente, falando em planejamento, as pessoas entendem apenas o planejamento do caso, né? Só que quando eu estou falando de forma de atendimento clínico, eu também preciso entender que eu tenho que ter um planejamento do meu consultório, um planejamento da minha clínica para que eu possa atender melhor esse paciente e fazer todo esse trâmite para que no final eu tenha sucesso. Então, existe o planejamento do paciente, mas existe o planejamento da clínica para que eu faça isso. Por exemplo, eu marquei meu paciente para fazer uma moldagem hoje e eu não me lembrei de pensar se eu tenho o silicone fluido para poder fazer a moldagem do paciente. Então, estou preparado para fazer aquele procedimento, mas não estou preparado, não estou planejado para ter esse material. Então, tudo isso tem que entrar na minha rotina clínica. Aí, depois, quando eu estou trabalhando em restaurações indiretas, eu tenho que adquirir essas 3 competências que vocês estão vendo ali. Preparar bem, moldar bem e cimentar muito bem. E aí, no final de tudo isso, eu tenho sucesso clínico. Mas, então, o meu planejamento tem que estar englobando tudo isso, né? Tem que estar tudo dentro do meu planejamento. E a grande dificuldade, na minha opinião, em se fazer um tratamento indireto, seja aquele que vocês viram ali de facetas cerâmicas, é realmente a decisão do planejamento. Porque vocês vão aprender a preparar muito bem, vão aprender a moldar muito bem, cimentar muito bem, treinando. Agora, entender de estética, aprender como é que a gente planeja um caso, isso realmente é uma competência que demora um pouco mais a gente adquirir. Tá? E aí, nesses pontos do processo, em cada etapa desse processo, eu preciso trabalhar como um relógio suíço, com precisão, sem errar em nenhum ponto, para que eu chegue com sucesso no final do meu tratamento. Né? E aí é que entram esses materiais de moldagem, para que eu tenha uma perfeição estética. Então, eles vão ser materiais auxiliares para que eu busque perfeição estética, né? Para que eu tente alcançar, o que é muito difícil, mas a gente hoje em dia consegue resultados incríveis com as restaurações indiretas, né? Ou com restaurações diretas. E a gente vai usar os materiais de moldagem nessa obtenção desses resultados. Vocês devem lembrar muito bem que a gente tem materiais de moldagens que são anelásticos e os materiais de moldagem elásticos. Da época lá da faculdade, todo mundo deve lembrar, né? Então, a gente tem os materiais rígidos, que são os anelásticos, e os elásticos. Praticamente, hoje, aqui na minha clínica, eu não uso mais os materiais rígidos, mas tem ainda muita gente que utiliza, por exemplo, uma Godiva, pasta zincanólica, que são esses materiais que são rígidos. Mas, ainda na nossa prática clínica, a gente vai usar muito, e é o que eu uso no meu consultório hoje, os hidrocoloides irreversíveis, ou seja, o alginato, né? A gente ainda tem e usa bastante alginato. Mas o tema da nossa aula hoje é o silicone de condensação e silicone de adição. E a gente fala silicone, eu não sei por que motivo, muita gente chama de silicona, mas não se fala silicona, se fala silicone. Então, a gente tem os silicones de condensação e os silicones de adição, que fazem parte dos elastômeros, elastômero de moldagem. E percebam pela foto ali que os dois têm, eles são comercialmente disponíveis de formas bem diferentes, para que a gente não confunda também. Né? Então, no de cima a gente tem o Optosil, o Xantopren,
que o octosil é a massa densa, né? Que vem, ambos têm um ativador em comum, que é a pasta ativadora ali, com aquela tarjinha vermelha, mas então ele vem em massa com catalisador e pasta com catalisador também. Essa é a apresentação comercial dele. E os silicones de adição tem a apresentação comercial, como vocês veem ali na imagem de baixo, 2 massas densas e as pastas fluidas, que normalmente a gente vai utilizar elas em conjunto. Tá? O silicone de adição a gente vai usar com pistola, o silicone de condensação a gente também pode eventualmente usar com pistola ou usar até na manipulação direto manual, como eu vou mostrar aí na sequência da aula para vocês. Tá? Com relação aos silicones de adição, a gente tem também ainda à disposição os silicones de adição para registro de mordida, que nem sempre muita gente conhece. Muita gente faz um caso de 10 elementos ou um caso de reabilitação e ainda faz o registro dessa mordida com cera, por exemplo. Então, voltando naquele assunto que eu vinha falando para vocês, cada passo do meu processo pode inserir uma falhinha nesse final e eu não tenho um sucesso clínico. Então, quando o objetivo é chegar numa prótese e cimentá-la sem problemas e também sem a necessidade de um ajuste oclusal, por exemplo, é muito importante que eu use um registro mais estável, um registro mais preciso, que seria um silicone para registro, seria no caso o Variotime Bite. Tá? Então, esses são os materiais que a gente vai falar um pouco para vocês hoje. O que eu preciso de um material de moldagem? Então, como que a gente foi selecionando os materiais de moldagem no decorrer do tempo? Né? Porque talvez muitos de vocês não tenham passado por essa fase, mas antigamente os materiais de moldagem se utilizavam outros materiais porque um silicone de adição, por exemplo, era um material quase impraticável, o preço era muito alto. E com o passar do tempo, esses materiais foram ficando mais disponíveis. E o que faz eu ter vantagens de usar esse material também? Porque são materiais que têm, por exemplo, o odor e o gosto agradáveis, não são materiais que, como era, por exemplo, a mercaptana, o polisulfeto de borracha, que tinha um cheiro de enxofre muito forte, que o paciente, a moldagem já é um processo complicado para muitos pacientes, então, se esse material tem um gosto, tem um sabor ruim, ele já vai reclamar mais também para vocês. Ele não pode ser tóxico, não pode ter irritante, por exemplo, vocês viram ali que entre os elastômeros a gente tem o poliéter, e em relação ao poliéter, o silicone de adição é um material mais inerte, um material que não vai ter toxicidade, não vai ser irritante para o paciente. Então, nessa escolha, o silicone de adição leva muito mais vantagens em relação a um poliéter, por exemplo. Esse material precisa ter uma vida útil adequada. Também falando de clínica, eu estou na minha clínica e eu não uso materiais de moldagem todo dia. Aqui, claro, no meu consultório eu uso bastante, uso muito, então sempre acaba, mas tem consultórios que esse material é usado uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, então ele precisa ter uma vida útil adequada, precisa ter um longo tempo de prateleira, senão é um desperdício de dinheiro, né? Então a gente tem que ficar atento para isso também. E outra coisa que eu vinha conversando com a Patrícia no começo, antes de começar esse webinar, o custo-benefício. Então, eu tenho material de excelência com um custo mais baixo, isso é o ideal para mim, como dentista, como clínico. Eu preciso de um material que me dê precisão, que me dê qualidade de moldagem, que também ele tem um custo bom, né? E além de ser fácil o manuseio. E quando eu estou falando de silicone de adição, tirando o fato de que eu não posso usar ele com luva de látex, mas eventualmente eu posso usar com luva de nitrilo. Então, se você trabalha sozinho no consultório e não quer tirar a luva, lavar a mão para manipular, quer manipular com a luva, você pode usar uma luva de nitrilo, consegue manipular tranquilamente, só não pode ser luva de látex. Tirando isso, você tem a pistola com a ponteira misturadora, que vai facilitar todo o processo de manipulação desse material. Então, o silicone de adição me favorece nesse ponto também, né? Ainda, eu preciso que esse material tenha consistência e textura satisfatórios. Por quê? Quando eu estou fazendo uma moldagem de uma lente de contato, que eu quero fazer ela com 0,3 milímetro, 0,3 de milímetro, né? Então, ela é a terça parte de 1 milímetro. A textura desse material tem que ser suficiente para copiar nesse nível de acurácia. Senão, eu vou ter uma falha nesse meu processo. Tá? Ele tem que ter boas propriedades elásticas. O que significa isso? Todo material ele sofre uma deformação.
até o limite de proporcionalidade, ou seja, até que esse material se rompa, que ele se quebre, ele sofre uma deformação elástica. Então, quando eu estou fazendo uma moldagem no paciente, ele copia aquelas estruturas e quando eu estou tirando essa moldagem, ele precisa sofrer uma deformação elástica e depois recuperar a forma que eu tinha copiado. Se o material não é muito resistente ao rasgamento, por exemplo, que é mais um item que a gente tem ali, na hora que eu faço esse movimento, ele se rasga e eu perco a minha cópia. Então, esse material precisa ter boas propriedades elásticas. E esse silicone da Cooser, o VarioTime, é excelente. A gente tem alguns silicones no mercado que são rígidos demais, e isso faz com que a gente tenha problemas no final da moldagem, rasga muito. Outros são flexíveis demais, então a recuperação elástica é muito violenta, ele logo a gente tem problemas depois nessa cópia. Tá? E por fim, passando dessas qualidades desejáveis de um material de moldagem, a principal é a estabilidade dimensional, que vai diferenciar também quando que a gente vai usar um silicone de condensação e quando que a gente vai usar um silicone de adição. Um silicone de adição, por exemplo, ele tem estabilidade dimensional altíssima, quase não tem alteração, praticamente insignificante. E isso, para mim, é um benefício muito grande, porque isso facilita também com que eu abra o leque de possibilidades de trabalho com outros profissionais. Então, um silicone de adição, por exemplo, ele pode ficar sem vazamento por até 14 dias. E olha como isso é benéfico, porque, por exemplo, hoje chegou um trabalho no consultório aqui que veio de Joinville, outra cidade próxima a Florianópolis, dá 200 quilômetros. Então, eu consigo também, se eu quiser enviar essa minha moldagem para São Paulo, consigo enviar para Goiás, para qualquer lugar do país, porque o silicone me permite isso, ele tem essa estabilidade dimensional. Então, por todas essas propriedades, a gente acaba optando, na maioria dos casos, por um silicone de adição e pela sua capacidade de copiar, né? Então, tem uma boa capacidade de cópia e estabilidade dimensional. Para as moldagens definitivas em prótese, a gente vai praticamente usar o tempo todo silicone de adição. Tá? E aí, vamos por partes agora, vamos começar com silicones de condensação. Então, o silicone de condensação é o polidimetilsiloxano e ele sofre uma reação de polimerização. Então, eu não falo que o silicone toma presa, por exemplo. Não toma presa, o silicone polimeriza. Então, eu aguardo o tempo de polimerização desse silicone na boca do paciente. Normalmente, no silicone, no Optosil, eu vou ter em torno de 30 segundos de tempo de manipulação, 30 segundos de tempo de mistura, mais ou menos 1 minuto de tempo de manipulação, e eu devo deixar ele na boca do paciente ou na moldagem, no que eu desejar moldar, em torno de 4 minutos. Ele vai sofrer essa reação de polimerização e nessa reação de polimerização eu vou ter um subproduto, que é o álcool. E isso faz com que os silicones de condensação não tenham a mesma estabilidade dimensional que um silicone de adição. Então, nessa conversa que eu estava tendo com vocês em relação a enviar uma moldagem para um laboratório que fica mais longe do meu consultório, a minha opção não seria por um silicone de condensação, e sim por um silicone de adição. Porque, dentre os elastômeros, o silicone de condensação é o que vai sofrer maior alteração dimensional. Tá? Então, pensando nisso, eu sempre tenho que ver as vantagens e desvantagens do material que eu quero selecionar para fazer a moldagem do meu paciente. Então, quais seriam as vantagens do silicone de condensação? São materiais precisos, ótimo, eu preciso de precisão, custo mais acessível que o de adição, fácil manipulação, todo mundo sabe manipular e eu vou demonstrar também para vocês, e eu não preciso da pistola. Para quem está no começo da carreira, ainda não comprou a pistola de manipulação do silicone fluido de adição, não exige essa pistola, então facilita um pouco a minha vida. Só que, em contrapartida, ele, por não ter uma boa estabilidade dimensional, ele exige um vazamento imediato. Tá? Com relação a esse vazamento imediato, todo o material tem recuperação elástica. E a recuperação elástica dos silicones de condensação ela vai ser nos primeiros 30 minutos. Então, esse vazamento imediato, ele é depois dos primeiros 30 minutos de recuperação elástica. É o ideal. Mas, então, mesmo não sendo tão preciso, sendo um material que se deforma com o tempo, ele tem uma pequena deformação permanente. Também não é absurda, só que quando eu estou trabalhando em procedimentos que me exigem precisão muito grande, eu vou optar por outro material e não pelo silicone de condensação.
porque ele é o que sofre maior contração de polimerização dos elastômeros, tá certo? Então, para a gente começar essa variedade de formas como eu vou usar os silicones, eu vou começar pelo silicone de condensação, mostrando para vocês um vídeo prático de uma utilização que a gente vai dar para o silicone de condensação, tá? A mistura, normalmente a gente vai pegar uma tampinha do meu silicone e vai marcar duas ou uma proporção dele, né? E a gente sempre manipula os silicones, tanto condensação como adição, com a ponta dos dedos, sem deixar estrias. Nesse caso, eu fiz um enceramento e eu estou moldando esse enceramento. E para que essa minha moldagem seja ainda mais precisa, tem algumas pessoas que colocam na panela de pressão, né? Eu prefiro moldar com as duas consistências. Eu moldo denso e depois eu manipulo o fluido numa placa de vidro. Se quiser, pode manipular e colocar numa pistola. Eu acho já um preciosismo, não precisaria tanto. Mas, como eu estou moldando só o modelo, né? Eu vou colocar o fluido nesse molde e vou levar de novo no meu modelo encerado. Então, o objetivo aqui, nesse procedimento que vocês estão vendo, é fazer uma prova do enceramento na boca do paciente, fazer um mock-up. O paciente, o que todo mundo conhece hoje como mock-up, né? É ideal que eu faça esse corte na região vestibular, aproximadamente 1 milímetro acima do zênite gengival dos dentes, para que eu possa remover mais fácil o bisacrílico, né? E como eu estou trabalhando com um material que é elástico, percebam que ele é flexível, né? A diferença, muita gente usa silicone de laboratório para fazer esse tipo de guia, né? Para que possa fazer o mock-up. Eu gosto do Optosil e do Chantopren, acho muito bom. O detalhe é que vocês sempre têm que fazer ele um pouco mais rígido, porque como ele é flexível, ele tem uma dureza um pouco menor do que um silicone de laboratório, até para que eu possa moldar a boca do paciente, eu sempre preciso fazer ele um pouco mais espesso, porque aí eu não tenho o problema da flexibilidade me atrapalhar na hora de fazer a prova do meu mock-up. Então, eu acrescento o bisacrílico aqui em todos os dentes que eu quero provar com a paciente e levo isso em posição. Esperado ali os 3 minutos e meio, 4 minutos, eu tiro, removo, para que o paciente possa ter uma noção, possa ter uma visualização do tratamento que a gente quer dar para ele. Tá? Então, eu uso muito silicone de condensação para isso. Aí, o silicone de condensação se presta muito bem, porque ele é preciso, eu tenho um custo mais baixo do que um silicone de adição, então não preciso utilizar o meu silicone de adição para isso, porque eu vou estar gastando mais, né? Tenho precisão, estou fazendo direto na boca do paciente, então é mais interessante o silicone de condensação. Então, uma utilização aí para o silicone de condensação. Então, essa paciente, desse caso que eu provei o mock-up, ela chegou para mim assim no consultório, com uma fratura no dente 11. Tá vendo que ele estava colado com super bonder ali no canto da tela, ela colou o dente com super bonder, e a primeira providência que eu tomei foi de fazer um pino fibroresinoso e um provisório. E aí a gente conversou sobre a possibilidade de fazer a estética dos dentes anteriores. Aí, a partir disso, a gente vai fazer o enceramento do paciente, fazer aí todo o planejamento para a alteração do sorriso, e aí a gente fez a prova naquela circunstância com o paciente. Tá? Agora eu vou mostrar uma outra utilização para o silicone de condensação que poderia se encaixar nesse caso também para facilitar a nossa vida na hora de fazer um provisório para esse caso. Então, imagine que a paciente chegou dessa forma, como no canto superior ali da tela, com o dente naquela posição. Ao invés de já tirar o dente e fazer um pino fibroresinoso e depois fazer um provisório com dente de estoque, eu posso fazer uma correção no formato daquele dente, até com resina composta mesmo, e fazer uma moldagem com silicone de condensação. Aí eu vou pegar uma moldeira parcial, faço uma moldagem com denso, da mesma forma como eu fiz ali no outro, só que aí agora com uma moldeira, e levo também de novo depois uma dupla moldagem com o fluido, para que eu possa copiar bem o que eu tenho ali naquelas estruturas. Aí eu faço o procedimento de desobturação do canal, faço o pino, como vocês veem no canto direito da tela, e terminado o preparo do dente, eu tenho uma moldagem do que era antes para que eu possa fazer um provisório mais rápido. Então, com isso eu ganho tempo,
Não perco 1 hora ou 40 minutos ou meia hora, quem depende de cada um, né, a velocidade do tratamento, para fazer um provisório com dente de estoque. Eu vou fazer um provisório com bisacrílico. Então, nisso, eu faço com que a minha clínica seja mais rentável. Eu consigo, em 1 hora e meia ou 2 horas, fazer todo esse processo e, eventualmente, até, em alguns casos, já mandar a moldagem definitiva. Tá? Então, nesse caso, essa paciente, eu fiz por etapas e aí a gente chegou naquele resultado que vocês veem no canto inferior da tela. As cerâmicas excelentes feitas por um meu colega, um meu amigo lá de Joinville. Tá? Então, esse processo que eu estou falando para vocês é mais ou menos isso que a gente tem aqui nessa outra situação. Então, essa paciente chegou e nós iríamos fazer a coroa, melhor, iríamos fazer o preparo do dente 16. Ela tinha o dente em posição e eu ia remover a coroa antiga para fazer uma coroa nova. Então, quando ela chega, eu já faço uma moldagem com a moldeirinha parcial. Vejam que ela já tinha também um provisório no 17 e na hora que eu removi essa moldagem, o provisório veio junto na moldeira, nessa imagem do centro. E feito o preparo, eu acrescento o bisacrílico nessa moldagem e levo em boca para que eu possa fazer o provisório. Então, no canto direito superior da tela, vocês veem ali já o provisório em bisacrílico formado, né, direto na boca da paciente. E aí embaixo, no canto esquerdo da tela, a gente tem o provisório fora da moldagem, que eu posso tirar, dar acabamento, finalizar ele, e já no canto inferior direito da tela vocês veem o provisório em posição. Isso tudo faz com que eu ganhe tempo. Então, em 1 hora de atendimento clínico, eu consigo remover uma coroa, fazer um preparo e fazer um provisório para o paciente. Quando eu perderia muito mais tempo se eu fosse fazer isso sem essa técnica de fazer uma moldagem preliminar do dente do paciente. Tá? Então, mais um uso para o meu silicone de condensação, aí no caso o Optosil e o Xantopren. Ou, eventualmente, um só, né? Posso usar, no caso ali, eu usei sem o fluido. E aqui vocês estão vendo um terceiro uso para o silicone de condensação, que seria uma guia palatina para a reconstrução dos dentes em resina composta. Quando eu mando o enceramento para o meu laboratório, o principal cuidado do laboratório é em fazer a face palatina desses dentes o mais perfeita possível, porque é o que eu vou utilizar para reconstruir esse dente em resina composta. Então, o cuidado do enceramento para a resina composta direta não é nem tanto na face vestibular. O laboratório tem que se esmerar na formação, na confecção da face palatina, para que eu possa ter uma guia como essa que vocês veem na tela, uma guia super bem, que copiou super bem a face palatina, para que eu possa reconstruir a incisal, reconstruir a face palatina dos dentes da melhor forma possível, porque o restante, a face vestibular, eu vou construir manualmente. Então, aí um terceiro uso para o silicone de condensação, a gente fazer uma guia. Eu poderia usar também o silicone de adição, só que aí, como eu falei para vocês, o custo é um pouco mais elevado. De repente, se não tem de condensação no consultório, como foi o caso aqui, eu estava sem, tinha acabado, eu usei o meu silicone de adição. Então, depende muito da vontade de vocês, mas eu recomendo que use o condensação nessas situações, porque ele vai ter uma boa reprodução de detalhes e também um custo mais acessível, para que a gente chegue em resultados aí com resina e com cerâmica muito semelhantes também. Tá? Tendo feito todas essas utilizações, a gente vai ter também mais um uso para o silicone de condensação, que seria a avaliação da quantidade de preparo. Né? Sempre que eu vou fazer um preparo para lente de contato, preparo para faceta ou até um preparo de coroa, eu preciso saber se eu estou deixando um espaço suficiente para aquela minha peça protética. E também preciso tentar ser o mais conservador possível. Quando eu faço isso tem uma guia, eu vou eventualmente deixar o dente com pouco preparo ou até, o que é pior, eu vou ser muito agressivo. Então, eu vou utilizar o silicone de condensação para que eu tenha a noção exata da profundidade do preparo que eu devo fazer para o meu paciente. Como que eu vou fazer isso? Se eu tiver um planejamento que inclui um enceramento, eu vou fazer a moldagem desse enceramento, porque, teoricamente, esse enceramento é o meu objetivo final, é a maquete do que eu desejo no futuro, e a partir desse enceramento eu vou avaliar se eu deixei espaço suficiente para a confecção aí do meu laminado cerâmico ou da minha coroa. Né? Então, aí uma sequência de preparo, a gente vai passo a passo fazendo preparo, tentando ser o mais preciso possível sempre,
cuidando para que, além de ser conservador, ser invasivo o suficiente para que eu tenha qualidade, né? E nessa imagem vocês veem a magnificação no microscópio em torno de 10 a 16 vezes, buscando sempre a máxima precisão dos melhores resultados. E na hora que eu vou copiar isso definitivamente, aí, claro, eu vou para o silicone de adição. Tá? Então, eu vou fazer uma guia para avaliar se eu estou sendo invasivo o suficiente, se eu não estou deixando esse preparo muito irregular, se esse meu preparo não está com espessuras diferentes, o que vai fazer com que eu tenha um resultado pior no meu caso. Tá? Então, mais um uso aí para o meu silicone de condensação, uma guia de preparo. E agora passando para as moldagens definitivas, as moldagens que eu preciso de alta qualidade, de alta precisão, eu vou falar dos silicones de adição. O silicone de adição é o polivinilsiloxano ou vinil polisiloxano. E ele vai ser formado por uma reação de adição. Então, como eu estou somando ali, eu não vou ter nenhum subproduto, não vou ter nenhum resultado de perda nesse processo. E aí o que confere para esse material uma alta estabilidade dimensional. Então, quando eu estou falando em alta estabilidade dimensional, eu vou falar sempre ou em silicone de adição ou em poliéter. Mas como o poliéter é um material que é mais difícil de achar no mercado, o uso dele é mais restrito, a gente praticamente, em moldagem definitiva, a gente fala hoje só ou em silicone de adição ou em escaneamento. Né? Então a gente vai usar aí o silicone de adição. Para que eu tenha uma boa moldagem com silicone, eu sempre tenho que secar muito bem. Então o ambiente úmido ele vai ser sempre um desafio para o meu silicone. Quando a gente vai vedar uma janela, quando a gente não quer que a água entre por uma janela, a gente usa um silicone. Então, o silicone ele é hidrofóbico, ele não gosta de água. Algumas empresas colocam que o meu silicone é muito mais hidrofílico. O silicone nunca é hidrofílico, ele sempre é hidrofóbico, ele nunca gosta de água. Pode ser que, dependendo da composição dele, ele tenha um ângulo de contato menor. Ângulo de contato é a forma como o meu material consegue molhar aquela superfície. Então, ele pode ter um ângulo de contato menor, mas ainda assim ele é hidrófobo, ele não gosta de água. Então, eu tenho que secar muito bem. Para que eu possa ter uma boa moldagem com silicone de adição, eu tenho que secar muito bem. Isso passa pela utilização de hemostáticos, para que eu não tenha fluido crevicular, passa por secar muito bem o dente, fazer um bom isolamento relativo, ter um arco de isolamento para que eu possa evitar o contato de saliva com o dente na hora que eu quero moldar. Senão, vocês vão ter bolha no final. Tá? Então, os silicones de adição são os mais elásticos dos elastômeros, praticamente não tem deformação, que eu já tinha conversado com vocês, e também são os de maior estabilidade dimensional. Como eles têm uma recuperação elástica, eu devo vazar ele depois de 1 hora. Então, por isso que o laboratório vai perguntar para vocês que hora é a moldagem. Ele tem que esperar em torno de 1 hora para poder vazar esse modelo. Quando a gente manda para um laboratório que fica longe, isso é menos problema. Mas quando o laboratório está junto com a gente, ou a gente mesmo vai vazar um modelo desse, a gente aí precisa esperar 1 hora para poder vazar. E recomendo que sempre façam a desinfecção de todos os moldes de vocês, bem como façam a desinfecção da peça protética quando ela vem do laboratório, né? Porque muita gente, da forma como a peça veio do laboratório, vai para a boca do paciente, isso é contaminação cruzada, a gente tem que evitar isso sempre, tá? E aí, falando das vantagens e desvantagens, né? Então, vocês já sabem, já falei várias vezes, altamente precisos, estabilidade dimensional ótima, permite mais de um vazamento, isso também é muito importante, eu não tinha comentado esse fato. Quando eu estou fazendo uma peça protética, um lei, por exemplo, ou uma coroa unitária, é importante que o meu laboratório tenha um modelo de trabalho e um modelo troquelado. E o meu material permite isso, permite que ele vaze 2 modelos, 3 modelos, quantos forem necessários para que ele possa trabalhar em modelos separados. Porque se o laboratório de vocês faz apenas um modelo, muito provavelmente vocês vão ter algum ajuste nessa peça final. Porque colocando e tirando essa peça protética no modelo, o gesso eventualmente vai se desgastar e eu vou ter que fazer algum ajuste de proximal, vou ter que fazer algum ajuste oclusal, porque ele não foi tão preciso. Então, ter essa possibilidade de mais de um vazamento também é muito importante para o silicone de adição. E permite aí vazar em até 14 dias, o que me dá a possibilidade de trabalhar com qualquer laboratório no Brasil e eventualmente até no mundo. E isso é muito importante, tá?
O que é um pouco mais complicado do silicone de adição é o custo, isso é inegável, por isso que eu falei no começo da aula, é importante que a gente tenha materiais de qualidade com um preço mais baixo, né? E também, para quem trabalha sozinho, especialmente, a impossibilidade de eu usar luva de látex faz com que a gente tenha aí um pouco mais de dificuldade nesse manuseio desse material, tá? Então aí, ó, uma sequência de moldagem com silicone, ó. Olha como a gente tá com um afastamento, né? E eu seco muito bem. Eu sempre vou utilizar o leve na boca do paciente. Eu estou fazendo uma dupla moldagem, né, em 2 tempos. Eu moldei primeiro o denso e aí estou colocando agora o fluido na boca do paciente e também vou colocar na moldeira, porque aí eu melhoro o ângulo de contato, né? Eu já estou melhorando a energia da superfície daquele dente, colocando o silicone em contato e depois eu coloco também na moldeira para que eu não tenha nenhuma falha. Então, fiz uma moldagem preliminar, uma moldeira, como se fosse uma moldeira individual para esse meu paciente com o denso. Aí pode usar o Rolopac, pode fazer o recorte da moldagem, como você quiser. E depois eu usei a pasta fluida, porque a pasta fluida é que consegue copiar os detalhes mais fiéis, consegue ter mais fidelidade de cópia do que eu preciso copiar, né? Um detalhe importante também do silicone de adição é que é mais interessante a gente moldar com moldeiras plásticas do que com moldeira de metal. Dependendo do silicone que vocês estão usando, uma moldeira de metal, dependendo da rigidez desse silicone, uma moldeira de metal pode fazer com que a retirada desse material da boca do paciente seja uma tarefa bem difícil. E os pacientes, às vezes, têm ânsia de vômito ou têm dificuldade na moldagem. Então, se eu não observar isso aí, pode ser que eu tenha um incômodo grande na hora de moldar o paciente, né? Então, esse outro caso aí também, é o que a gente vem fazendo, a gente seca muito bem. Esse é um outro material de outra marca, mas funciona da mesma forma. Eu quero moldar esses 2 laminados cerâmicos. Eu preciso de um material de precisão. Ó. No caso, eu coloquei 2 fios e estou tirando o segundo fio porque ele estava por cima da margem. Eu, da mesma forma, sequei muito bem, coloco o silicone na boca do paciente e depois o silicone na moldeira, ó, individual que eu fiz previamente, para que eu faça essa cópia aí com bastante fidelidade. Aí, no caso, eu estou moldando com uma moldeira de metal, mas é porque o paciente não tinha muitas retenções. E como que eu vou avaliar essa minha moldagem, a qualidade dessa moldagem, né? Sempre que eu retiro a moldagem do paciente, eu preciso fazer a leitura desse molde para ver se ele está adequado, se está de acordo com o que eu preciso. Então, sempre eu vou buscar margens nítidas e visíveis na totalidade. Eu preciso olhar assim toda a margem do meu preparo. Eu vejo esse bordo nítido, né? Bordo de material que penetrou no sulco. Eu tenho, então, a noção de que ele foi lá no sulco gengival e copiou a margem do meu preparo. E, às vezes, ele captura o fio que está dentro do sulco, ele vai lá e busca o fiozinho, o fio vem junto na moldagem, como vocês veem ali na fotografia. E quando acontece isso, quando o fio vem na moldagem, o máximo que vocês devem fazer é cortar o que está solto. Mas o fio que está preso no material é bom que vocês deixem, porque aí o laboratório tira. Às vezes a gente puxando pode rasgar a borda e acaba perdendo a moldagem. É mais interessante que o laboratório faça isso. Tá? Outro detalhe que eu preciso ver é a ausência de bolhas, especialmente nas margens do meu preparo. Uma bolha negativa no meu material de moldagem vai ser uma bolha positiva no modelo e aí eu vou ter problema até o final do meu procedimento se eu negligenciar esse passo. Tá bom? E outra coisa também é a ausência de rasgamento. Uma boa técnica para que eu possa evitar esse rasgamento é eu tampar as ameias cervicais, especialmente quando o paciente tem black space, eu tampar aquela margem, não, claro, na área que eu quero moldar, mas arrumar algum artifício, pode ser uma barreira gengival, algum artifício para que o silicone não fique preso naquela região e aí eu evite o rasgamento desse meu silicone. Então, são as formas como eu vou avaliar essa minha moldagem e aí, tendo moldagem de qualidade, eu consigo chegar em materiais e em peças cerâmicas de excelência e resultados aí de excelência para os meus pacientes, dando cada vez mais estética para eles, tendo resultados aí cada vez melhores, seja aí com resina ou com cerâmica eventualmente, né? Alguns casos a gente vai usar os materiais de moldagem para fazer resina, outros para fazer cerâmica, né? E eu preciso obter aí resultados cada vez mais satisfatórios, tanto com um material quanto com o outro, e tendo materiais aí que me possibilitam
esses resultados aí de excelência. Como todo bom manezinho de Florianópolis, eu falo muito rápido, mas eu espero que tenha sido bem interessante para vocês a aula e tenham gostado bastante. Eu finalizo por aqui, Patrícia, a minha apresentação. E aí estou aberto para as perguntas, né, e eventuais dúvidas. Quem tiver dúvida aí sobre o que a gente conversou, a gente está pronto aí para responder. Obrigada, Alexandre. Pedro Alexandre, né? Passo a palavra para ti. Muito obrigada pela aula. Eu acho, a gente não teve perguntas, mas eu acho que é porque você foi super didático. Eu acho que os teus vídeos, né, acabam ilustrando muito bem aquilo que você quer mostrar e quer falar. Então, eu acho que imagens e vídeos falam muito mais do que muitas palavras, né? Então, eu acho que ficou bem claro, foi bem didático. Uma coisa só que eu queria te perguntar, e aí até da minha parte, né? A gente sabe que alguns materiais, alguns líquidos para afastamento gengival podem interferir na polimerização dos silicones, né? No teu caso, como que você faz esse manejo aí usando o fio de afastamento? Como é que você lida com isso? Porque eu acho que é um ponto importante, né? E que muitas vezes pode incorrer mesmo em falhas justamente aí no término do preparo, né? Eu normalmente trabalho com o hemostático só no primeiro fio. Então, eu embebo esse fio no hemostático, claro, sem grandes excessos, porque é esse fio que vai ajudar a segurar o fluido crevicular. E no segundo fio, um fio seco, para que eu possa manter essa margem toda seca e livre até do hemostático. Porque é o primeiro fio que vai empurrar ali e o segundo fio vai fazer esse afastamento lateral, vai abrir esse sulco para que o material possa entrar ali, né? Então, a forma como eu lido com isso é dessa forma. E não tenho muitos problemas assim com esse uso do hemostático, né? Até porque assim muitos problemas surgem da necessidade de muito uso de hemostático. E quando eu preciso de muito hemostático é porque talvez não fosse o momento da moldagem, porque o meu provisório não estava adequado, o meu provisório estava com sobrecontorno, inflamou aquela gengiva. Então, isso faz com que melhore eu, de repente, adiar essa moldagem, porque o paciente não está com saúde ainda e não é o momento dele ir para a peça definitiva. É claro que vão haver momentos que o paciente tem um preparo muito subgengival, que é complicado realmente, e a hemostasia. Mas, em geral, não é para ser um processo tão complexo e estressante assim, né? Porque controlar realmente um subgengival com invasão de espaço biológico não é uma coisa simples. Aí copiar ali vai ser muito difícil. Surgiu uma pergunta agora, acho que no meio do caminho, enquanto a gente estava conversando, da Cíntia, só que aí não tem a ver com a moldagem, e sim com o preparo. Aí ela pergunta assim: não precisa proteger os dentes vizinhos no momento do preparo da faceta? Olha, isso é importantíssimo e, coincidentemente, hoje, ali naquele caso, naquela situação, como eu trabalho com microscopia, eu estou com uma precisão de visualização muito grande. Então, dificilmente eu realmente toco no dente do lado, mas a gente sempre protege. Mas, coincidentemente, hoje eu estava fazendo a remoção de uma restauração de uma paciente, uma classe 2, e parecia as duas orelhinhas do Mickey, assim, a mancha escura na proximal do premolar da paciente da ponta diamantada. Então, não foi protegido o dente, o premolar da paciente no momento que estava sendo removida a restauração, né? E isso lá no passado, quando foi feita essa restauração de classe 2, e agora eu tirei foto porque eu sempre falo isso para os meus alunos na prática, né? E nunca tinha uma foto para demonstrar. E agora ali ficou bem nítido assim a mancha, pigmentação com o passar dos anos por ter tocado no dente vizinho. E por sorte não virou uma cárie. Então sempre protege. Vai trabalhar na proximal, protege o dente vizinho, e isso é fundamental. Vai fazer uma classe 3, protege o dente vizinho. Vai fazer uma classe 2, vai fazer um preparo de faceta, sempre protege o dente vizinho. A única situação que não vai proteger é quando ele vai ser preparado também. Senão tem que proteger. Maravilha. Ela está te agradecendo aqui.
Muito Obrigada. obrigado pela pergunta. Obrigada pela pergunta, Cíntia, e obrigada, professora. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, não vieram mais perguntas, mas eu, assim, se alguém quiser mais tarde, enfim, tiver mais alguma dúvida e mandar posteriormente para a gente redireciona. Olha, ela está te elogiando, excelente É. aula. A gente E também, redireciona. Patrícia, se eu deixei ali, eu passei um pouco rápido no começo. Uhum, Eu tenho também o meu Instagram. Quem está vendo o webinar, se quiser seguir lá, é o @Dr. Pedro Alexandre. Vai lá. uhum, Eu sempre tenho essa política. Quando é meu ex-aluno assistir uma aula comigo, é meu ex-aluno. Então, vai lá, ai, manda um direct, pergunta, não tem problema. Às vezes pode demorar um pouquinho a resposta, porque a gente tem uhum. filhos, a gente tem família, né? Então, eu não respondo o tempo todo, mas a resposta vem em algum momento, né? E também pode procurar no veneering.com.br. Eu também pulei rapidinho, porque eu já tinha botado um vídeo muito longo. Mas a gente vai estar agora em julho aqui em Florianópolis com um curso de facetas resina e cerâmica. É um curso de 3 dias que a gente vai abordar os dois temas, faceta de resina e faceta de cerâmica. É no Uhum. veneering.com.br. Ou lá no meu Instagram, no @Dr. Pedro Alexandre, pode achar todas essas informações e façam perguntas, por favor, não tem problema para mim, eu estou sempre disponível. Maravilha. Então, todos estão convidados aí para mandarem suas perguntas ou se comunicarem direto com o professor Pedro Alexandre. Então, eu queria encerrar aqui, desejar um ótimo. Ai, tem mais um comentário do Glauco. Um abração, Pedro. Não consegui ingressar antes. Acho que ele chegou depois de ter iniciado. Acho que ele te conhece. Sim. Então tá jóia. Eu queria desejar um ótimo fim de tarde para vocês. Aqui em São Paulo, pelo menos, está um friozinho, tá bom para ficar em casa. Bom descanso a todos. Queria convidá-los a participar de uma pergunta, de um questionário bem rapidinho, de 2 perguntinhas, 2 ou 3 perguntas, para saber quais são os temas que vocês têm interesse que a gente traga para as futuras aulas, tá bem? Obrigada de novo, professor. Obrigada e linda aula, lindos vídeos. Um Um abraço. abraço. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço para todos.